Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo essa gravação para você que não conseguiu estar conosco presente no primeiro estudo bíblico. Nós começamos terça-feira, às 20 horas, uma classe bíblica muito especial, que nós iremos estudar o plano de Deus para a humanidade em um mundo caótico ao qual nós vivemos e como Deus tem preparado coisas maravilhosas para cada um de nós. Iremos estudar todo o plano da salvação, tudo que Deus deixou na palavra de Deus para nós seguirmos, ou que não é necessário, mas enfim, iremos ver aquilo que é essencial para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, para seguirmos o caminho, os planos que Deus tem sonhado para mim e para você. Obrigado porque você está nos acompanhando aqui. Nós iremos, então, fazer neste momento aqui um resumo, uma recapitulação do que nós vimos na terça, para você que não pôde acompanhar. Terça-feira que vem, nós teremos o segundo estudo, iremos falar sobre a Trindade. Jesus, quem é Jesus? É homem? É Deus? Quem é o Espírito Santo? É um poder? É uma força? É uma energia? É uma pessoa? É Deus? Quem é o Espírito Santo? Então, iremos falar sobre Trindade, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o Pai, como é que eu consigo identificar Deus e por que eu posso crer que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro e não os deuses das outras nações. Este é um assunto para terça-feira que vem. Aí nós estaremos juntos, deixa eu só pegar aqui a data, no dia 22 de março, ok? Pois bem, queridos, o nosso estudo de hoje iremos falar sobre a Bíblia. Será que nós podemos confiar no assim diz o Senhor, em sua palavra? Este é o tema de hoje. Posso confiar na Bíblia? Antes de nós começarmos, eu convido você a fechar os seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Oremos. Senhor Jesus, Pai querido que estás nos céus, queremos pedir a presença do Espírito Santo para compreendermos a verdade e a sua palavra. Que o Senhor nos oriente e nos ajude a termos a mente iluminada para compreender a verdade da Bíblia. São as bênçãos que te pedimos por Jesus. Amém. Queridos, gostaria de começar dizendo para você a respeito desse livro tão importante. A Bíblia não é um livro de conto de fadas, a Bíblia não é um livro de quadrinhos, uma história de quadrinhos, a Bíblia não é um mangá, a Bíblia não é um livro de ficção, a Bíblia não é um livro de romance. A Bíblia é um livro único, exclusivo, justamente porque é um livro que é capaz de transformar vidas. Pessoas que leram a Bíblia mudaram, ladrões deixaram de roubar, assassinos deixaram de matar. Pessoas agressivas deixaram de ser agressivas e passaram a ser amorosas. Afinal, por que este livro transforma a vida das pessoas? O que tem nesse livro que muda a nossa história? É isso que nós iremos falar durante os nossos estudos bíblicos. Mas hoje iremos falar sobre esse livro sagrado. Eu queria começar dizendo a você a respeito de um ponto interessante. Harvard, uma das maiores universidades norte-americanas. Princeton, outra das maiores universidades dos Estados Unidos. Columbia, também uma universidade muito conhecida, muito famosa e muito importante, também nos Estados Unidos. Mas o que essas universidades elas têm em comum? Você já parou para pensar? Pensei um pouquinho. O que essas universidades têm em comum? Ah, as três ensinam muito bem, é verdade. Mas além delas, qual mais? Bom, olha só. Elas têm em comum? De acordo com este querido homem, Frederick, ele diz que todas elas têm uma origem cristã. E não é só ele que diz, a história nos diz que as religiões tiveram no seu início, na verdade, as religiões, universidades tiveram o seu início basadas na palavra de Deus, no caminho do Senhor, no assim diz o Senhor. Justamente porque elas entendiam sobre a importância do ensinamento religioso junto com o ensinamento intelectual. Então, para eles, para Frederick, todas essas universidades, elas têm princípios protestantes, puritanos, ok? E todas elas têm como intuito essa educação norte-americana oferecer ao povo uma educação cristã, baseada na Bíblia Sagrada. Então, olha como a Bíblia é importante na educação, desde os primórdios das universidades mais renomadas dos Estados Unidos. Alexis de Tocqueville, ele é um respeitado jurista francês, e ele diz o seguinte: a religião e as normas bíblicas são um ponto-chave para o sucesso norte-americano.
Olha só como a Bíblia e a religião é importante na vida, não só apenas espiritual, mas também intelectual, pessoal, profissional, porque a Bíblia dá orientações em todas as áreas da vida, como nós sermos seres humanos melhores. Considerado o fundador da astronomia, por exemplo, Johannes Kepler diz o seguinte, ele é astronomia física, né? Para ele, os estudos levaram a validar muitos aspectos da cronologia bíblica. Então, quando ele estuda a astronomia, ele consegue comprovar aí, aspectos históricos, cronológicos da palavra de Deus. E para ele, estudar a Bíblia, ou, na verdade, a astronomia, é estudar os pensamentos de Deus depois dele. Então, quando eu olho para o universo, eu posso encontrar um ser divino por trás, que é uma mente brilhante, um ser pensante, um ser criativo, um ser sábio. Então, a gente consegue entender um pouquinho como Deus pensa ao olharmos para o universo, de acordo com o astrônomo Johannes Kepler. Como, por exemplo, considerados como o pai do método científico moderno, ele vai dizer o seguinte: há 2 livros que nós sempre devemos estudar: as Escrituras, que nos previnem do erro e revelam a vontade de Deus, e a criação, que expressa o seu poder. Famoso por descobrir a lei da gravidade, Isaac Newton, disse coisas fantásticas. Ele é autor de diversos livros, ele é um escritor também, né? E ele escreveu um comentário bíblico sobre o livro de Daniel e o outro sobre o livro de Apocalipse. E ele diz o seguinte, que nós encontramos mais marcas da autenticidade da Bíblia do que da história secular. E é verdade. Hoje, o livro secular, e eu vou compartilhar um pouquinho aqui a tela. Hoje, o livro secular que nós temos mais cópias, livro secular, eu digo assim, História da Antiguidade, tá bom? Quais são os livros que têm mais cópias para nós podermos conhecer essas histórias, comprovar os seus fatos históricos, para então dizer, não, realmente isso aconteceu. A Ilíada de Homero é o livro antigo que tem mais cópias dos seus textos. Então, se eu posso pegar aí em torno de 642, 630 e pouquinho, está na faixa de 640, mais ou menos, a quantidade de porções de cópias da Ilíada de Homero. Você fala, puxa, 600 cópias é muita coisa, né? Dá para realmente você falar, oh, não, realmente é assim mesmo, porque está todo mundo falando que é desse jeito, né? Você acha que isso é muito ou é pouco? Gente, só do Novo Testamento, nós temos 25.000 porções do texto grego do Novo Testamento. Somado a isso, nós temos várias outras cópias do Antigo Testamento também, centenas de cópias do Antigo Testamento. Ou seja, é o maior livro secular com maiores cópias, não chega nem perto da quantidade de porções que nós temos dos textos gregos e hebraicos da Bíblia, da palavra de Deus. Lembrando que a Bíblia foi escrita em grego e também em hebraico, né? E aí uma porçãozinha de aramaico. Mas o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Nós já iremos falar sobre isso. Luiz Pastor, por exemplo, um dos maiores da medicina e da microbiologia, ele diz, quanto mais conheço a Bíblia, mais a minha fé aumenta. E aqui está um ponto, meu amado, se você quer fortalecer a sua fé, você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer o assim diz o Senhor, o que Deus tem para você. Qual é o plano, o destino que Deus tem para você? A palavra de Deus? Olha só, a Bíblia já disse que ela é um livro diferente de todos os outros, começando pelo tempo que demorou para escrever esse livro. O primeiro livro da Bíblia que foi escrito foi o livro de Jó, escrito aqui por volta do ano 1450 a.C. E o último livro do Antigo Testamento que foi escrito foi ali o livro de Esdras e Neemias, escrito por volta do ano 425. Então, nós temos 1000 anos só para escrever o Antigo Testamento. Nós temos um vácuo de separação das escritas do Antigo e Novo Testamento de 400 anos. E aí, então, Jesus nasce, que aqui é 425, né? Jesus vai nascer, e aí depois passa em torno de 50 anos, e aí nós começamos, então, a escrever o Novo Testamento. Então, por que Antigo Testamento? Por que Novo Testamento? Na verdade, não é nada de velho, antigo, antiquado, passado, não. É simplesmente aquilo que vem antes de Cristo e aquilo que vem depois de Jesus, certo?
Então, o último livro da Bíblia que foi escrito foi o Evangelho de João, não foi o livro de Apocalipse, tá? João escreve Apocalipse quando ele está preso na ilha de Patmos, mas depois disso ele sai, já velho, e ele volta para sua região, e ele escreve lá então o livro de João, o Evangelho de João e as cartinhas de João, ok? Não confunda esse João com João Batista, tá? João Batista morreu muito antes. João escreve por volta do ano 100. Ele é o último discípulo de Jesus a morrer. João é aquele discípulo amado, né? Seus autores, nós temos cerca de 40 autores na Bíblia, meus queridos. São 40 homens com pensamentos diferentes, com gerações diferentes, com culturas diferentes, que escreveu esse livro sagrado. Então, olha só, você já imaginou? Imagina você há 100 anos atrás. Era um mundo totalmente diferente. Agora, imagina você há 1.300 anos atrás, há 1.400 anos atrás. Quão o mundo era diferente. Cada autor escreveu num contexto, gente, totalmente diferente. E a pergunta que eu faço para você, como é que pode 40 homens em mundos totalmente diferentes, com culturas diferentes, com escolaridade diferentes, profissões diferentes, questões sociais diferentes, mas os 40 autores escreverem uma mensagem coerente, coesa? Isso significa que realmente este livro ele foi guiado por uma mente comum por trás de todos esses homens. Se fosse assim, se não fosse assim, nós teríamos uma incoerência gigantesca, mas gritante na Bíblia. Mas isso não acontece, porque o autor por trás da Bíblia é um só. Nós temos 66 livros na Bíblia. A palavra Bíblia vem de biblos, no grego, que significa livrinhos, porque justamente a Bíblia é uma somatória de livros, né? São 66 livros dentro da Bíblia. Só um detalhe importante. Pega a caneta, papel e anota os textos bíblicos, essas ideias que estamos falando, para você depois poder estudar com calma, com tranquilidade na sua casa. Ou até tirar as suas dúvidas no nosso próximo estudo. Vamos continuar aqui, então. Olha só, 40 autores, e aí nós temos, então, depois de muito estudo da história, da literatura dos pais da igreja, segunda geração de cristãos, pôde-se chegar à conclusão de quase todos os autores bíblicos, e chegamos a em torno de 40, né? 66 livros, como eu comentei, boiadeiros, pescadores, médicos, eruditos, simples, cultos, pastores de ovelhas, por aí vai. Mas o que eles tinham em comum? 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, ou seja, não foi o homem que pensou, que desejou, que falou, eu vou criar um livro que vai ser chamado de Bíblia, que vai ser chamado de a palavra do Senhor, que todo mundo vai ter que guardar e seguir. Não, gente, não foi ideia humana isso. Homens santos, e santos significa ser separado, não significa ser perfeito, tá bom? A palavra santo, às vezes a gente confunde. Ragios não significa ser perfeito, sem defeitos e sem falhas, mas significa ser separado para uma finalidade específica. Então, esses homens santos, significa que eles foram separados, escolhidos por Deus, para terem uma vida ao lado de Deus e escreverem aquilo que o Espírito Santo os movia para escrever, ok? Então, eles foram separados por Deus, os homens foram igualmente usados, sua mensagem era dada, as mensagens eram dadas por Deus. Então, gente, os autores do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ambos foram igualmente usados. Então, o Antigo Testamento não foi menos usado ou mais usado que o Novo. Ambamente igual, o Espírito Santo é o mesmo. E a mensagem, em ambos os lugares, é a mensagem de Deus. Olha 2 Timóteo 3,16. Fala que toda a Escritura foi inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão e para correção e educação na justiça. Meus amados, a palavra inspirada, ela seria melhor traduzida por expirada, ex, soprada. Inspirar, soprar. Expirar. A palavra diz que Deus expira a sua palavra, Deus tira dele e apresenta e traz na boca do homem. Então, Deus é quem trouxe a sua mensagem. A mensagem que está na Bíblia é de Deus, não é humana. E para que ela serve? Ora, para nos ensinar,
Você quer saber qual é o caminho correto, qual é o caminho da verdade, qual é o caminho que nós temos que seguir? A Bíblia vai te ensinar. Ah, mas às vezes eu estou andando um caminho errado. Como é que eu vou saber? A Bíblia vai mostrar para você, vai falar assim, ó, irmão, você está andando no caminho errado. Você não está andando no caminho certo. Precisamos mudar de vida. Precisamos mudar de atitude. Precisamos mudar de jeito. Então, mudanças. Repreensão. Ele fala, filho, você está errado. E ele vai mostrar qual é o caminho certo, correção. E ele vai passar a educar você numa forma, num estilo de vida que seja aí de acordo com o princípio bíblico, com o princípio divino, como realmente nós devemos viver como filhos de Deus. Então, a palavra de Deus foi soprada por Deus e ela é útil para nos ensinar, nos mostrar quando estamos errados ou certos. Nós temos aqui, gente, um dos livros bíblicos. Olha só, a Bíblia, livrinhos, né, como eu comentei, ela é dividida em seções. Nós temos aqui o chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá bem? Que quem escreveu foi Moisés. Nós temos os livros históricos, que vai contar a história de Israel, que Pentateuco também conta. Nós temos o período pós a entrada de Terra Prometida, ok? Até quando eles vão aqui ter um momento bem especial com Deus e são presos em Babilônia, passam 70 anos cativos em Babilônia, lá período de Daniel, né, Jeremias, Isaías um pouquinho antes, e aí Esdras e Neemias, que são os 2 últimos livros do Antigo Testamento. O que acontece? Eles vão escrever o seu livro logo após voltarem para Jerusalém e restaurarem o templo e a cidade de Jerusalém. E aí aí nós temos nesse período também ali os livros poéticos, que são canções, são poesias, são rimas que nós temos aí, que vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, ou Cantares. Depois nós temos os profetas, chamados de maiores e menores. Isso aqui não tem a ver com importância, mas tem a ver com o tamanho do livro. Então, os profetas que escreveram mais se uniram. Os que escreveram menos estão unidos aqui, ok? E aí nós temos o Novo Testamento, os Evangelhos, um livro histórico que é Atos, as cartas, que vêm de Paulo. Depois nós temos as cartas de que Hebreus, praticamente, nós cremos que seja Paulo que escreveu também, talvez entraria aqui também. Mas como não tem a convicção 100%, ela entra em outras cartas. Aí depois nós temos Tiago, quem escreveu foi Tiago, Pedro, que escreveu Pedro, João, que escreveu João, Judas, não é o Iscariotes, é o outro Judas, que escreveu as suas cartas também. As cartas estão organizadas por tamanho. Então, Romanos é a maior, Filemão é a menor. E aí, nas outras cartas, nós também temos aqui Hebreus, a Judas, da maior para a menor, ok? E mais o livro profético, que é Apocalipse. Aqui nós temos as divisões. E aí, como eu disse aqui, então, escrito em grego, ok? Em hebraico. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Aqui nós temos uma palavra aqui, Israel. Você tem um I, um S, temos um R, um A, um outro A, só que esse A não tem pronúncia, a letra E e a letra L. Israel. Então, nós temos aqui uma palavra em hebraico, né, representando aí o texto hebraico, como foi escrito o Antigo Testamento, né? Lembrando que foi um pouquinho aramaico, mas quase que 99%, 98% foi escrito em hebraico. No Testamento em grego, você tem aqui a letra em grega, né? O grego é um pouquinho mais fácil de se ler, mas a sintaxe é bem mais difícil de estudar. Bacana. Os escritos originais, eles são chamados de autógrafos, ok? O que nós temos hoje são apenas cópias. Os originais foram escritos em pergaminho. O papiro é uma planta que crescia perto da região do Mediterrâneo, próximo ao rio Nilo, ok? E tem ali o caule de 5 metros, mais ou menos de comprimento, 5, 6 metros e 5 centímetros de diâmetro. Você colocava um do lado do outro, depois você amassava eles e você fazia, então, um papel. Ele era bem frágil, não durava muito tempo, mas era o que tinha, né? Depois surgiu o pergaminho na região de Alexandria, e pergaminho é couro de animal, então muito mais resistente, só que também muito mais caro de se usar. Então, você imagina uma Bíblia escrita em pergaminho, o valor que ela não era. Custava muito caro, gente, custava quase o preço de uma casa para você ter uma Bíblia completa.
gente? Hoje a Bíblia para nós é bem mais barata, né? Mas na época custava o preço de uma casa. Então, olha só, os originais não eram divididos por capítulos e por versículos, ok? Sim, por parágrafos. Então, quando você abre a sua Bíblia, se você quiser abrir ela aí, abre em qualquer lugar. Você vai ver que no começo de um dos versos vai ter uma letra em negrito. Toda vez que você achar uma letra em negrito, é o início de um novo parágrafo. Então, você pega essa letra em negrito, procura a próxima letra em negrito, achei. Ah, deu 3, 4, 5 versos. Então, essa é a quantidade desse parágrafo. O ideal é que você estude o parágrafo e não apenas o verso. Por quê? Porque o verso está dividido, ok. Só que ele está dentro de um contexto. E se eu tirar o verso do seu contexto, eu corro o risco de interpretar errado aquele verso. Porque não é só o verso que é importante, é o parágrafo. Porque o autor se preocupou com o parágrafo e não com um texto isolado. Quem criou os capítulos e os versículos foi muito depois, tá bom? E foi criado justamente para nos ajudar ali a encontrar a passagem que eu quero ler. Então, Stephen Langton, ele fez os capítulos e Estienne, em 1555, fez as divisões de versículos, ok? Então, bom. Então, capítulos e versículos não são inspirados, o que é inspirado é a palavra de Deus, e se você quer entender um contexto, estuda primeiro o verso, depois estuda o parágrafo, depois estuda o capítulo, depois estuda o livro todo. É assim que você vai entender um contexto verídico de uma passagem, ok? E você vai perceber isso nos nossos estudos, que é assim que a gente faz para entender a Bíblia. Falamos sobre revelação, existe revelação natural e revelação especial. Revelação natural é para a gente conhecer Deus assim de uma forma limitada. Na natureza, na consciência e na história. Quando você estuda a natureza, a história e a consciência, você consegue encontrar que tem um ser divino. Ah, eu entendo tudo sobre Deus, pastor? Não. Mas eu consigo ter uns sinaizinhos, uns vislumbres de quem Deus é. Ok? Revelação especial. É como se você enxergasse numa televisão 4K OLED de 65 polegadas. Muito mais nítido, mais fácil de você visualizar. Revelação especial. Bíblia e a própria vida de Jesus. E os milagres também de Deus poderiam entrar aí também. Mas a Bíblia e Jesus, esses são as principais. Jesus não temos hoje conosco, mas a Bíblia nós temos, e a Bíblia nos revela, então, quem Deus é, de uma forma muito mais especial e profunda. Por isso, muito mais importante do que nós cantarmos, do que nós ouvirmos as pessoas, é estudar a Bíblia, porque é na Bíblia que está a revelação verdadeira de Deus. Inspiração, gente. Revelação é o que Deus fala para o profeta. Inspiração é o processo do profeta assimilar a informação e transmitir adiante a informação. Isso é inspiração, tá? E existem algumas teorias, teoria da intuição, teoria que Deus inspirou parcialmente, apenas algumas partes da Bíblia são inspiradas. Não acredito nessa, também não acredito na da intuição também, que ele é apenas fruto da imaginação humana, não acredito nisso. Não tem como, quando você olha os sinais bíblicos, a Bíblia tem que ser um livro guiado por alguém que já conhece o futuro, porque o que a Bíblia diz é extraordinário, parece o jornal de amanhã, né? A Bíblia diz que haveriam epidemias nos últimos dias, guerras, rumores de guerras, e está aí. Tudo acontecendo que a Bíblia já disse que iria acontecer nos últimos dias da história desse mundo. Por isso que ela é um livro inspirado por Deus. Gente, eu estou resumindo aqui o que nós falamos no estudo, tá bom? Então, teoria do ditado vai acreditar que Deus ditou palavra por palavra. Não acredito nisso, porque aí as palavras teriam que ser inspiradas e não poderíamos ter nenhum erro na Bíblia. Pastor, tem erro na Bíblia? Tem. São pouquíssimos, pouquíssimos. Mas os erros que nós temos na Bíblia, nenhum deles é na mensagem, e sim na criatividade humana para poder apresentar o seu ponto de vista. Então, tanto a teoria do ditado e a teoria verbal, que seria que o autor ele é possuído por Deus dentro do processo da transmissão da escrita do texto, não poderiam ter erros. Nós temos erros bem simples. Por exemplo, Paulo ele vai falar de um fato que aconteceu lá atrás, no Antigo Testamento, de uma guerra que morreram tantas mil pessoas. Ele fala que morreram 23, só que morreram 24 mil. E ele usou essa história para fazer uma ilustração. Ah, mudou a mensagem? Não. A ilustração todo mundo entendeu. Só que não era 23 que tinha morrido, era 24. Uma outra vez, um autor vai citar, Mateus ele vai citar um texto do Antigo Testamento. E ele vai falar que foi o profeta X que escreveu. Mas não foi o profeta X que tinha escrito esse texto. Foi Zacarias.
Ele errou o nome do autor. Mudou? Não. A mensagem foi pregada, a mensagem foi mantida fiel, mas na forma criativa de ele apresentar, pode ter erros na Bíblia. Então, a Bíblia, a mensagem é 100% divina, mas a linguagem é 100% humana. Por isso que a Bíblia é 100% divina e 100% humana, certo? Então, as duas melhores teorias que nós poderíamos dizer, que é a teoria ideológica e a teoria histórico-cognitiva, que Deus apenas ele trabalha na mente do autor, para que o autor preserve a mensagem revelada, não se esqueça dela e não fuja dela na hora de transmitir, ok? Mas a maneira como ele vai transmitir, ele vai usar a sua própria criatividade, tá? Por que eu devo estudar a Bíblia, pastor? Deuteronômio 29, 29, abre a sua Bíblia aí e acompanhe comigo esse texto, tá bem? Deuteronômio 29, 29, a palavra do Senhor diz assim. Se você não achou ainda, pausa o vídeo, acha primeiro. Quando você achar, você despausa o vídeo e leia o texto comigo, porque é importante que você leia na sua Bíblia a passagem, tá bom? Diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas na palavra dele nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, tem coisas que eu nunca vou entender. E eu tentar responder algo que a Bíblia não se preocupou em responder, é eu entrar no campo das conjecturas, no campo que eu não vou ter respostas. Mas naquilo que Deus revelou, é meu dever entender e seguir. Então, gente, nós não podemos ficar apenas focado no que os homens ensinam, mas nós temos que focar no que Deus ensina através da sua palavra. Então, olha só, Deus revelou que haveria Covid-19, que haveria epidemias, que haveria guerras, que haveria tantas coisas ruins nos últimos dias. E está aí, as coisas estão acontecendo porque o nosso Deus não falha. Ele é assertivo em tudo aquilo que ele diz. E se ele prometeu, vai acontecer. Quer saber como será o fim do mundo? Fica com a gente nos nossos estudos, que nós iremos estudar todos os detalhes a respeito dos eventos finais da história desse mundo. Quais são os benefícios de conhecermos a verdade bíblica? Vamos lá. Primeiro texto, João 17, 17. Como eu disse para você, pausa o vídeo, acha o verso, e aí depois você despausa e a gente lê junto. Diz assim, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Lembra, a palavra santo significa o quê? Separado. Então, separem-se para a verdade. Ou seja, saiam da mentira e vivam a verdade. Conheçam a verdade. A tua palavra é a verdade. Você quer saber a respeito da morte? O que acontece quando a pessoa morre? Você quer saber se inferno é real? Se céu é real? Da onde viemos? Para onde vamos? Se temos que guardar lei? Se não temos que guardar lei? Tem um dia sagrado? Não tem um dia sagrado? Gente, o que Deus quer de nós? Juízo final, como será? Tudo isso a Bíblia nos revela e nós iremos conhecer a verdade sobre todos esses fatores importantíssimos para a nossa salvação. Por quê? Porque Deus as revelou e elas estão na palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade. Então, quais os benefícios? Eu conheço a verdade. Segundo João capítulo 8, verso 32, diz assim, e conhecereis a verdade, lembra, a verdade é o quê? A Bíblia, né? E a verdade vos libertará. Então, se você conhecer a palavra de Deus, a verdade, ou assim diz o Senhor, você será liberto. Mas, pastor, do que eu vou ser liberto? Pastor, não estou preso. Liberto da escravidão do pecado. Porque você vai conhecer qual é o caminho certo, e você vai perceber as ações que eu tomo, que são erradas, que Deus não se agrada, que são pecados. E nós vamos ter a percepção de como mudar e de como viver. Lembra? 2 Timóteo, capítulo 3, 16. A Escritura é útil para nos ensinar, para nos corrigir e nos educar. Então, ela vai mostrar qual é o caminho certo a viver. Então, eu não serei mais enganado, agora eu serei livre. Mas serei livre do quê, pastor? Do medo. Alguém aqui tem medo do fim do mundo? Você tem medo do final do mundo? Gente, só tenho medo se eu não conhecer. Só tenho medo se eu não conhecer Deus. Só tenho medo se eu não tiver uma vida ao lado dele. Aí só tenho que conhecer a verdade. Se eu conhecê-la, ela me liberta do medo.
liberta do engano. Hoje, quantas pessoas estão ensinando totalmente contrárias ao que está na palavra de Deus? Mas como é que você vai saber se a gente não estudar e não aprender, não é verdade? Então, estamos aqui para estudar a Bíblia, e somente a Bíblia, e entendermos a verdade que está na Bíblia. Romanos capítulo 15, verso 4, outro benefício de nós estudarmos a palavra de Deus. Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, quando eu estudo a Bíblia, e veja bem, tem gente que não quer seguir o Antigo Testamento, não é verdade? Mas olha só, o texto está dizendo do que foi escrito outrora. Ora, se Romanos foi escrito por Paulo, havia Novo Testamento já feito? Não. Ué, de que texto Paulo está falando então? Do Antigo Testamento. Ele diz que o Antigo Testamento foi escrito para nos ensinar, assim como o Novo. O Antigo Testamento tem que me trazer esperança. Você quer esperança diante da morte? Você quer esperança diante de uma separação, diante de um sofrimento, diante da luta, diante das dificuldades, diante de uma doença, diante das guerras, diante de uma epidemia? A palavra de Deus tem esperança para você. O que tem que fazer? Conhecer a esperança que Deus tem para nós. O plano que Deus tem para nós é a nossa esperança. Por fim, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Abra sua Bíblia aí, leia comigo. Diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz é você se ler, ouvir, mas guardar o que está na Bíblia. Gente, não adianta nós fazermos essa classe bíblica, aprendemos tudo sobre a verdade, ou aquilo que é essencial para conhecermos sobre a verdade, se eu não estou disposto a seguir. Se eu não quero entender e viver uma vida ao lado de Cristo. E viver uma vida ao lado de Cristo é, às vezes, mudar. É, às vezes, conhecer o que é certo e tomar uma decisão. E eu já começo fazendo uma pergunta para você. Você está disposto a viver, a guardar o que Deus tem sonhado para você? Você quer viver o assim diz o Senhor? Você quer viver os sonhos de Deus para a sua vida? Amém? Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. João capítulo 5, verso 39. Abra sua Bíblia aí. João 5, 39 diz assim: examinais as Escrituras, julgais ter nelas a vida eterna, porque são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, se eu estudo a Bíblia, eu terei vida eterna. Pergunta: você quer viver eternamente? Quer morar com o Senhor? Você quer ser salvo? É isso então. Tem que conhecer as verdades da Bíblia, para que eu tenha e conheça a verdade, seja liberto, tenha esperança, seja feliz, tenha vida eterna e tenha luz para a minha vida e para o mundo. Gente, a Bíblia hoje é tratada de uma forma pelas pessoas ridículas. Elas zombam da palavra do Senhor. Olha esse homem aqui, por exemplo, um guitarrista, cobrindo a Bíblia com cobrindo seu órgão genital com a Bíblia. O roqueiro aqui foi público e ele queimou a Bíblia, fez várias coisas terríveis com a palavra do Senhor. Outro era aqui queimando a Bíblia, zombando dos cristãos, falando que os cristãos iriam tudo para o inferno. Gente, as pessoas zombam do Senhor. E como é que às vezes hoje posso estar nesse meio? Ser enganado, porque a Bíblia diz que teriam muitos falsos profetas que enganariam as pessoas. Gente, eu preciso conhecer o que a Bíblia ensina. Não posso ir pelo que as pessoas dizem. Tem pessoas que estão há 50 anos na igreja e nunca estudaram a Bíblia. Como é que eu vou viver a verdade, conhecer a verdade, se eu não estudar a palavra do Senhor? Como é que eu vou saber que eu não estou sendo enganado por lobos disfarçados em ovelhas? Como? Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. Por isso que essa classe bíblica vai ser importantíssima para você estudar a Bíblia. Podemos mudar a Bíblia e seus ensinos, meus queridos? E na parte final, tem pessoas que mudam a Bíblia, tem pessoas que transformam o assim diz o Senhor. Apocalipse 22, verso 18 e 19, diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico se alguém lhes fizer qualquer acréscimo,
Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Ou seja, se eu colocar alguma coisa que a Bíblia não diz, e eu colocar nela, falar assim, ó, Deus falou para você fazer isso, eu estou pecando, eu estou colocando algo que não é de Deus, e Deus vai colocar em mim as pragas, as dificuldades, as lutas. Mas olha o 19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, Deus tirará a sua parte, a árvore da vida, da cidade santa, e de todas as coisas escritas neste livro. Ou seja, eu não posso tirar nada que está na Bíblia. Então, eu não posso seguir só metade da Bíblia e excluir o resto. Eu não posso acrescentar nada que seja contrário à Bíblia. Eu tenho que seguir a Bíblia, só a Escritura. Somente a Bíblia com a palavra do Senhor. Ok? É a Bíblia que é o nosso norte. E é aqui que está a verdade. A Bíblia permanece a mesma, pois Deus é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. A mesma importância que a Bíblia tinha nos dias dos autores bíblicos, ela tem hoje para mim e para você. Você quer saber qual o plano que Deus tem para a sua vida? Siga o caminho do Senhor. Isaías, capítulo 40, verso 8, diz que pode secar a erva, murchar a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente, para sempre. E o convite que eu faço para você é aceite o caminho que Deus tem para você. Você deseja conhecer o caminho que Deus tem para você? É seu desejo conhecer a verdade bíblica? Se é, levanta a mão. Ah, pastor, estou vendo só o vídeo. Levanta a mão. Mostra para Deus agora que você quer conhecer a verdade bíblica e quer seguir o caminho dele. Amém. Amém. Amados, a partir de agora, na terça-feira, nós estaremos então estudando os temas bíblicos essenciais para a minha e para a sua salvação, porque a palavra de Deus permanece eternamente. Para você, o que é a Bíblia? Você aceita ela como a palavra de Deus? Você gostaria de seguir os caminhos que Deus tem para a sua vida? Se sim, fala sim. 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 Amém. Louvado seja Deus, gente. Amados, esta é a palavra do Senhor. Esse é o Deus que deixou esse livro fantástico para me guardar, para me guiar, para iluminar os meus passos. E é esse Deus que quer conduzir a sua vida. Que Deus abençoe você. Nós iremos finalizar com oração, pedindo a presença de Deus conosco, para compreendermos todos os dias a palavra do Senhor. Oremos? Senhor Jesus, Pai querido, nos ajude a conhecermos a sua verdade, a despertar para um amor verdadeiro para este livro sagrado, para que possamos viver os teus caminhos de acordo com o teu querer, na tua verdade, na tua palavra. São as bênçãos que te pedimos, por Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que a palavra do Senhor seja o seu guia e o seu norte. E nos vemos na terça-feira, no nosso próximo estudo. Um abraço e que Jesus te abençoe.